ainda tá bem fácil em nossa memória. Poder do amor, Remil, por favor. Se não encontrar, vê brilhar por ti. Pode ser. Estamos sem internet. Coloca do Inário, Thiago. Coloca número 60, por favor. Foi por você também, foi por você também que Jesus se entregou. Vejo os cravos a rasgar as suas mãos e pés sem par. Foi por você que Jesus se entregou. Foi por você também. Foi por você também que o Mestre agonizou. Vejo o sangue de Jesus deslizando sobre a cruz. Foi por você também que o Mestre agonizou. Foi por você também. Foi por você também que Jesus mostrou amor, padeceu sem medo.
tem como? Não tem. Então você coloca a número 70, vamos colocar de pé e vamos cantar a de número 70 do nosso cenário. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, e vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Vamos nos colocar de joelhos, quem puder. Senhor nosso Deus e nosso Pai, santíssimo e eterno é o Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, pela graça da vida, pela saúde, pela família,
e pelo santo sábado do Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais esse dia que possamos passar amanhã na sua casa. E que o Senhor, meu Pai, venha com o teu Santo Espírito, derramando sobre cada um de nós a tua graça, a tua paz, a sabedoria que precisamos ter para entender a tua palavra. Abençoa cada família que está aqui representando a sua casa, para que cada um, Pai, possa também receber a graça estendida sobre todos os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos e todos os irmãos em Cristo que não puderam estar aqui nessa manhã. E assim te agradecemos pelo perdão de Jesus. E por favor, meu Pai, nos ajude nessa caminhada da vida. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Feliz sábado, igreja. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui, junto com meu esposo. Quem não me conhece, eu me chamo Márcia, sou lá da Igreja do Balneário, né? E também tenho um departamento lá, junto com meu esposo. E agora, com o convite que recebi, estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. Amém? Bom, hoje vamos falar de um assunto de grande relevância, né, para os dias que estamos vivendo hoje. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos um projeto, né, que é Quebrando o Silêncio. E essa campanha, ela visa uma conscientização de fazer com que as pessoas entendam a violência de diferentes formas, né? Hoje sabemos que crianças, mulheres, adultos e idosos passam por momentos difíceis de violências, né? Enfim, contra todos os vulneráveis. E façamos com que essas pessoas que sofrem esse tipo de violência, elas possam ser ouvidas, dando oportunidade a essas pessoas para que elas possam sair desse ciclo de violência. Nós temos aqui alguns materiais, né, que já está lá na frente lá da porta, né? Temos materiais para trabalhar com crianças. Uma linguagem também bem legal para falar com os adolescentes. E outra muito especial para falar com os adultos. Amém? Então, agora vamos entrar no nosso tema. Que o nosso tema, ele é lugar de refúgio ou campo de batalha? Como é que pode ser? É difícil, né? Existe um provérbio chinês que diz: antes de começar o trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa. É interessante, né? Muitas vezes a gente só quer olhar para o mundo, vamos lá, vamos consertar o mundo, vamos ajudar, vamos buscar. Como está o nosso lar? Como está a nossa casa? Né?
Eu vou ler aqui uma história que vai fazer um pouco a gente refletir sobre isso. Uma jovem japonesa foi passar a festividade de Natal do Ano Novo na casa de uma senhora cristã. No final daqueles dias, ao despedir-se da jovem, a senhora que tinha acomodado ela perguntou-lhe para ela se ela havia apreciado a maneira como eles viviam no mundo ocidental. E a jovem respondeu: gostei muito. Gostei muito da sua casa. É muito bonita. Mas há uma coisa que senti falta e fez sua casa parecer um pouco estranha. O que será? Fui com a senhora à igreja, e ela respondeu: fui com a senhora à igreja e vi adorar o seu Deus lá. Mas senti falta desse Deus em sua casa. E a jovem continuou dizendo: como a senhora sabe? Como a senhora sabe, no Oriente nós temos um nicho para nossos deuses em cada casa. E os deuses estão sempre conosco. A senhora não costuma adorar o seu Deus em seu lar, com a sua família? Você imagina, né? Em outros países, eles têm um nicho, é tipo um altar. A todo momento, eles estão adorando os deuses dele, né? E essa senhora, o exemplo dela como tinha que ser a diferença, né? A menina queria esperar que ela também adorasse, ela estivesse adorando o Deus na casa dela. E ela achou estranho, porque ela só adorava quando estava na igreja. No lar dela, era como uma vida comum, como se fosse que Deus não habitava naquela casa, como Deus não fosse o primeiro naquela casa. No mundo que vivemos, estamos enfrentando tantos desafios em nossos relacionamentos familiares e afetivos. Isso porque é uma luta diária pela sobrevivência e as chamadas cada vez maiores, né, para a satisfação do desejo tem provocado fortes impactos nas emoções e comportamento das pessoas. E por isso que o lar precisa cada vez mais ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Alguém definiu lar. Lar é um mundo de dificuldades por fora e o amor de dentro. Lar é um lugar onde os pequenos são grandes e onde os grandes são pequenos. Lar é um lugar onde nosso estômago recebe 3 refeições diárias e o nosso coração 1000. Essa foi a definição do que deveria ser um lar. Seria maravilhoso se fosse uma realidade todos os lares, né? Ser assim. Ao estabelecer o vínculo familiar, Deus fez objetivos bem definidos. Foi gerar, acolher, nutrir, cuidar e formar homens e mulheres para a vida, não para o mundo, para uma vida, dando-lhes a identidade e destino. Por isso, mais do que simplesmente um grupo cultural, a família é a expressão do cuidado de Deus, por propiciar ao ser humano um lugar que ele se sinta refugiado. O lar, né, o nosso lar de acolhimento, para o seu desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual. Você imagina se um desses campos da nossa vida, o físico não estiver bem, o emocional, a mente e o espiritual, estamos adoecidos, totalmente enfermos.
E uma pergunta que precisamos responder todos os dias é a seguinte: o que eu posso e devo fazer para manter o meu lar um lugar de refúgio? Pense aí, não precisam falar. O que eu preciso fazer para manter o meu lar um lugar de refúgio? Tem uma resposta através do apóstolo Paulo, que está lá em Colossenses 3,14. E ele diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse amor. Mas o amor não vem de nós. O amor só vem de Deus. Somente quanto mais perto estamos de Deus, mais amor vamos sentir, né? Mais amor vamos sentir pela nossa própria vida, como gratidão a Deus, pelo dom da vida, pela gratidão por tudo que Deus nos dá, como mesmo o irmão citou, né? Temos que ser gratos por tudo, porque nós não temos nada, nada é nosso nessa vida. A nossa vida é só um momento, é um período que passamos aqui, e o Senhor nos faz como o quê? Mordomos. Somos mordomos para cuidar e zelar das coisas de Deus. Então, esse texto aqui, ele é maravilhoso. Ele nos ensina que o vínculo da perfeição é o amor. E a gente sempre olha para o apóstolo Paulo e vê ele como um grande teólogo. Mas, em alguns momentos, ele também demonstra muito sensível ao amor, aos relacionamentos. Pois ele coloca o amor como o mais importante das virtudes para os seres humanos, como se fosse um amálgama para solidificar os relacionamentos. Algo a mais, né? Amálgama é como se colocasse algo a mais, que é o amor. Sem o amor, essa essência não seria satisfatória. O amor, ele também é como uma lente, né, que nos permite ver as pessoas muito além de seus valores. É como o meu óculos. Se eu tiro, eu vejo tudo embaçado. Mas quando eu coloco a minha lente, eu enxergo nitidamente vocês, né? Então, é como a gente não enxergasse os nossos relacionamentos físico e o material, e até mesmo o profissional. Adotamos um caminho perigoso e desastroso se a gente não cuidar do físico, né, o material e o profissional. Isso porque hoje eu posso ter bens. Podemos ter bens hoje, não podemos? E amanhã posso não ter mais. Hoje eu posso ter saúde. Amanhã posso não ter. Mas quem garante que vamos ser eternizados? Não vamos, né? Então a gente não tem garantia. A gente só tem a garantia quando estamos na presença de Deus, buscando, obedecendo, orando e se deixando ser doutrinado pela palavra de Deus. Temos aí o caminho para a vida eterna. Hoje eu posso ser um profissional também bem-sucedido. Quem me garante que eu serei amanhã? Relacionamentos que colocam essas coisas em primeiro lugar, elas se tornam dificilmente de sustentar. Tem uma escritora e jornalista americana, ela é Ann Landers. Ela escreveu: se houver amor em sua vida, isso pode compensar muitas coisas que lhe fazem falta. Caso ao contrário, não importa quanto tiver, nunca será o suficiente. Então, se a gente colocar as nossas esperanças nas coisas, nada vai ser suficiente para a gente. Nada vai suprir esse encaixe perfeito do nosso coração, que é Jesus.
Amém, né? Louvado seja Deus. E por isso que o apóstolo também Paulo escreveu outra. Acima de tudo isso, porém, seja o amor. Colossenses 3:14. Vamos ver agora umas razões que Paulo quer dizer, né? Apenas 3 razões importantes. Ele começa dizendo aqui com o estudo que foi feito: quem ama não maltrata. Sim, vamos chegar mais nesse ponto, né? Então vamos ver aqui 3 razões, e entre delas também tem essa que falaram. Vou ler aqui. Ciência do Bom Viver, da página 155. Muitos há que consideram a expressão de amor como uma fraqueza e mantêm uma reserva que repele os outros. E este espírito detém a corrente de simpatia, sendo reprimidos os generosos impulsos sociais. Eles mirram e o coração torna-se desolado e frio. Devemos nos precaver contra esse erro. O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Não permitas que o coração do que se acha ligado convosco pereça à míngua. Aqui, deixa eu repetir aqui. Não permitas que o coração do que se acha ligado conosco, de quem vive conosco, pereça à míngua de bondade e simpatia. Então, está no relato de Ciência do Bom Viver, página 155. Não podemos nos esquecer que a saúde emocional, física e espiritual daqueles que estão ao nosso redor, adentro da nossa casa, faz parte do nosso ciclo, do nosso viver, né? Está intimamente ligado ao cuidado que temos com cada um deles. Esse cuidado é muito importante. Aí, como a irmã falou, foi a senhora? Foi lá atrás, né? Quem ama, cuida, né? E busca suprir as necessidades do outro. Nós estamos cumprindo com esse dever, que é o dever do cristão. É o dever de toda a sociedade, porque deveria ser o dever de toda a sociedade. Não precisava ser somente cristão para entender que devemos suprir a necessidade do outro, né? Mas sabemos que lá fora as coisas estão cada dia pior. O amor está esfriando, a violência está indo bem alta e não estamos mais vivendo um tempo de paz. E mais outra aqui, uma meditação. O amor é uma terra-planta, e é preciso ser cultivada e nutrida, porque senão ela morre. Se a gente começa a ter uma plantinha em casa, aquela é de plástico, né? Se a gente tem uma plantinha viva dentro de casa e a gente não cuidar dela, não manter ela saudável, colocando no sol, molhando, vai acontecer o que com ela? Vai morrer, vai secar a míngua. E muitas famílias estão secando a míngua, sem amor, sem atenção. Estão assim, famílias estão vivendo assim, ressequidos do amor. Infelizmente, relacionamentos que precisa ter muito cuidado, isso é intransferível. Cada um de nós, a gente não pode transferir para o outro o que nós devemos fazer. Quem ama, cuida, não maltrata. Relacionamentos felizes são formados por pessoas capazes de comunicar os seus sentimentos, né? Através das palavras e atos. O amor, ele nunca morre subitamente. Vocês já pensaram nisso? Ah, o amor acabou. Acabou. Assim acaba. Ah, acordei hoje. Ah, meu amor acabou, meu esposo. O amor acabou com meus filhos. Ele acaba assim? Não. Não. Ele morre lentamente. Lentamente.
ele é assassinado diariamente pelo acúmulo das desatenções, das grosserias e estupidez. Mas Deus espera que tenhamos relacionamentos saudáveis, né? Onde cada um busque o bem de todos e todos busquem o bem de cada um. Amém? Como que demonstramos cuidado para com aqueles que estão ao nosso redor? Quando cumprimos com responsabilidade o que cabe à nossa parte, né? O que cabe à nossa responsabilidade dentro do plano divino, o plano de Deus para a preservação de nossos relacionamentos. Mas aqui, o lar adventista, eu vou pedir licença, vou beber um pouquinho de água. Vocês estão percebendo que eu estou um pouquinho rouca, né? Semana passada eu estava sem voz. Pela graça de Deus eu estou aqui. Porque Deus é fiel. Ai, Deus é fiel. O pai representa o legislador divino em sua família e o colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios. Olha a missão de um pai, né? Que ele tem que levar aos seus filhos. Princípios divinos. O pai é o sacerdote da família. Ele apresenta ali, o pai tem que se apresentar antes, né, ao altar de Deus. O sacrifício pela manhã, a da tarde, confessando seus pecados cometidos por si e pelos seus durante o dia. O lar adventista. Olha como que é. E a mãe? E o dever da mãe de um lar? A mãe é como uma rainha, a rainha do lar. E os filhos aqui, o estudo botou assim, os filhos são seus súditos. Mas eu, sei lá, não gostei muito dessa palavra não, mas está assim. Deve governar, a mãe, deve governar a casa sabiamente, na dignidade de sua maternidade. Sua influência no lar, ela deve ser excelsa, serena. Sua palavra deve ser lei. E os filhos devem ser ensinados a considerar sua mãe não como escrava, cujo trabalho seja servi-los, mas como uma rainha, né? Uma rainha que deve guiá-los, dirigi-los, ensinando-os numa linha, preceitos e preceitos. O lar adventista. Mas quando vamos ali em Efésios 6, capítulo 6 e versículo 4, e diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Amém? A disciplina, ela é fundamental? Sim, ela é fundamental. No desenvolvimento, o que acontece? No desenvolvimento social e espiritual da criança. Porém, a disciplina, ela é bem diferente, né? Muitas pessoas, muitos lares, muitos pais acham que disciplinar um filho é agir com violência verbal, física, né? Achando que tem que dar nomes a várias ações dos filhos, né? Não é. É muito diferente. A disciplina, ela é fundamental para fazer um crescimento moral e social, espiritual da criança. Não violência física e verbal. Quem ama, respeita, não agride. Hoje a agressão está num nível muito alto.
marido agredindo suas esposas, mães matando seus filhos de tanto bater. Porque as crianças são imperativas, as crianças em casa, elas não têm uma disciplina, momento de acordar, de ler a palavra, de estudar, de se alimentar, de ter higiene. Temos que ter todo esse momento no nosso lar com os nossos filhos. Hoje as minhas filhas já estão casadas, tenho 2 filhas casadas, tenho um netinho de 9 anos, né? E eu vejo, cumpri a minha missão? Ainda não. Mesmo casados, eu e meu esposo ainda auxiliamos eles, porque são jovens. Jovens precisam ser disciplinados também, auxiliados a todo momento, né? Porque quem ama, respeita e não agride. O respeito para com as pessoas é um sinal de respeito para comigo mesmo. Porque quando eu respeito o outro, eu demonstro que sou digno de ser respeitado. Amém? E o respeito me leva ao quê? A tratar a outra pessoa com honra e dignidade. E o respeito, mais ainda, quando a gente vai lá no 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra, amai os irmãos e temei a Deus, e honrai o rei. 1 Pedro 2,17. O respeito é uma consequência de amor. Quem ama, valoriza as pessoas e trata com dignidade. O respeito, ele elimina agressões verbais, emocionais e física e demonstra respeito à pessoa, a toda a pessoa. E como vamos demonstrar esse respeito? Quando eu dou atenção a alguém, eu estou demonstrando respeito por essa pessoa? Sim, estou. Quando eu promovo um diálogo sem precisar alterar a minha voz para ser ouvida, eu estou respeitando essa pessoa? Estou, né? Estou sim. Então, evite querer ser o único a falar num relacionamento da família. Muitas vezes a gente quer falar, reclamar. A gente não dá espaço para o esposo falar, ou o contrário. A gente não dá espaço ao esposo, à família, aos filhos. Falamos o tempo todo, né? Eu cumpro as promessas que faço? É essencial. O cristão tem que cumprir. Eu aceito a diferença que existe entre mim e o outro? Será que eu quero pegar a minha Bíblia e vou rachar aqui a sua cabeça, aqui que tem que entrar tudo que está escrito aqui? Não, não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar o tempo dele. Eu tenho que falar, sim, da palavra de Deus com ele. Mas eu tenho que respeitar o tempo de Deus. Porque o tempo não é meu. O tempo é do Espírito Santo de Deus que trabalha em cada um, né? E eu respeito a individualidade que eu tenho com meu esposo. Nós somos uma só carne, mas ele tem a individualidade dele. Eu tenho que respeitar também, né? Então, eu não posso querer que o outro, que a individualidade dele não venha significar independência. Eu não estou falando também assim. Não, a individualidade dele, ele tem que ser dependente da vida dele, né? Não, eu só estou dizendo que se eu gosto de feijão e ele não gosta, eu não tenho que obrigar ele a comer feijão. Ou se eu compro algo para comer, né? Eu comprei porque eu gosto de comer, eu quero obrigar ele a comer. Não. Ou então, se eu vou dormir, eu sou obrigada a falar, vamos dormir. E ele não está querendo dormir naquele momento. Isso que eu estou falando. Mas os dois têm que estar juntos, né? Sempre decidindo tudo. E não é uma independência, né? Eu vivo a minha vida, ele vive a vida dele. Não é isso que eu estou falando.
E eu reconheço suas qualidades e reforço. Deixa eu explicar aqui. Eu tenho que reconhecer a qualidade e as reforçar, as qualidades dele. E minimizar as fraquezas. Interessante, né? Eu reconheço as qualidades, mas reforço. Eu animo ele, animo meus filhos. E as que são fraquezas, eu minimizo. Eu não vou demonstrar a fraqueza. Porque quanto mais eu demonstro a fraqueza do outro, mais fraco ele fica. A gente tem que mostrar que ele pode. Em Cristo Jesus. Que ele pode muito mais além, ele pode muito mais alto, ele pode ser transformado, ele pode ser liberto, ele pode ser curado. Amém? E assim, respeito não significa, quando eu falo para vocês, eu respeito, mas também não significa sempre concordar com o que o outro fala, com o que a outra pessoa fala. Nem aceitar tudo o que ela faz. Submeter-me a coisas erradas que ela pratica. Isso não é sinal de respeito. Não, não posso. Porque os nossos relacionamentos seriam bem melhores e mais duradouros se simplesmente aplicássemos a lei, a regra áurea. Alguém conhece a regra áurea? Alguém já ouviu falar? A regra áurea? A jovem ali, o jovem, né? Então, não farei com o meu próximo aquilo que não gostaria que fizesse comigo. Então, pense sempre nisso. Se você não gosta de alguma coisa, não faça o outro querer. Porque temos que ter esse momento, né? E vamos aqui a mais alguns conselhos importantes. Agora vai vir uma sequência de conselhos importantes de Ellen White. Palavras impacientes ferem o respeito próprio. Palavras impacientes ferem o respeito próprio. Os que condescendem, deixa eu falar direito aqui. Os que condescendem com a tal linguagem hão de experimentar vergonha, perda de respeito próprio e da confiança em si, e terão amargo remorso e desgosto por se haverem permitido perder o domínio e falar dessa maneira. Quão melhor seria se eu nunca se proferissem palavras dessa natureza. Quanto melhor havia de ser o possuir o óleo da graça no coração, ser capaz de passar por toda a reprovação e suportar as coisas com mansidão e paciência cristã. Mente, caráter e personalidade. Ellen White. Conselho aos pais. Os pais não devem usar palavras impensadas. Muitas vezes usamos, né? Não deveríamos, mas usamos, né? Não permitas que escape de vossos lábios nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. Isso acontece conosco ainda, nós cristãos. Às vezes, né? Às vezes sai uma palavrinha áspera, né? Mas não devemos. A ira, a graça de Cristo, ela espera o vosso pedido. Ele não quer que a gente vá com ira, mas Deus espera que a gente vá a Ele com o pedido de transformação, o pedido de mudança, né? Esse pedido é a oração. O seu espírito dominar-vos-á o coração e a consciência, presidindo vossas palavras e atos. Nunca percas o respeito de vós mesmos, devido à palavra precipitada, impensada. Cuidai de que vossas palavras sejam puras, santas, e santas a vossa conversa.
Dai a vossos filhos o exemplo do que deseja que eles sejam. E olha que o exemplo de um pai e uma mãe dentro de casa é gritante. Gritante para educar os filhos. Se os pais levam uma vida de desrespeito, de brigas, o filho, quando chega na adolescência, ele vai falar: não, eu não quero formar família, não. Se casamento é isso, meu pai desrespeitando a minha mãe desrespeitando meu pai, eu não quero isso para a minha vida. Né? Nós somos exemplos mesmo não querendo. Nós somos exemplos para os nossos filhos, mesmo não sendo cristãos. Porque mesmo não sendo cristãos, a obrigação de um pai e uma mãe, o mínimo, é formar um caráter na criança, para que ele não venha a ser um adulto delinquente, irresponsável, sem direção. Né? Então, dai aos vossos filhos exemplo do que deseja que eles sejam no futuro. Quem ama, respeita, não agride verbalmente, nem fisicamente. Quem ama, perdoa, não pune. Porque quando a gente não perdoa, a gente faz o quê? Pune. A gente quer, por exemplo, um filho fez alguma coisa, a gente não perdoou aquilo que o filho fez. Aí o que eu falo? Olha, agora as coisas vão ficar por sua conta, não vou fazer mais nada para você está de castigo. É assim? A gente tem que punir o filho pelo erro que ele fez? Não é punir, é disciplinar. Trazer ele à consciência do que ele fez de errado, senão ele não vai entender. Quando ele chegar na vida adulta, formar a família dele, ele vai achar que toda vez que tem que cuidar do filho, ensinar o filho que fez alguma coisa errada, é puni-lo. Quantas famílias estão punindo seus filhos? Quantos maridos estão punindo as suas esposas? Quantas? São muitos, né? Quando a gente lê Colossenses 3, capítulo 3, versículo 13, não fiquem irritados uns com os outros e perdoe um aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou você, perdoou a mim. Perdoe uns aos outros. Né? Então, se a gente quer o perdão, a gente tem que dar o perdão. Senão a gente invalida o Pai Nosso. Como é o Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, nosso pecado. Assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Né? E a convivência sempre traz desgaste. Sempre. Família, a gente sempre traz um desgaste, né? Parece incrível, mas as pessoas que muitas vezes mais magoamos, quem que vocês acham que é? São aquelas que dizemos que amamos. Sabe como que eu vejo isso? Eu vejo isso como quando a gente já vai criando um hábito familiar, um costume familiar, parece que a gente perde aquela coisinha pequenininha que é o amor, aquele cuidado, né? A gente não tem mais cuidado no falar, fala de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Não. A gente tem que continuar tendo cuidado no nosso falar. O nosso esposo, ele não é uma lixeira para a gente julgar sobre ele tudo que nos irrita, tudo que nos atrapalha, falar com grosseria, fazer as coisas com grosseria, cuidar da alimentação com grosseria. Não. E o marido a mesma coisa. Ele não tem que ter um dia de trabalho e depois jogar na esposa dele em casa, né? Ele não tem que, porque ele está desgastado, ele não tem que jogar sobre a esposa, sobre os filhos. Não, está errado. Mas o mundo está usando essa prática como se fosse normal. As famílias estão vivendo um tempo assim. O desgaste está causando brigas na vida do casal, na vida da família. Está totalmente tudo errado, né? Então, o perdão é uma escolha que precisamos fazer
todos os dias, porque sempre haverá decepção, mau entendimento e mágoas. Não é bom, gente. Mesmo sendo cristão, eu confesso, dói. Dói ser maltratada, dói ser mal entendida e magoada. Dói. Mas a gente tem que levar aos pés de Jesus, né? Vou beber mais uma aguinha. Porém, a falta do perdão, o que que acontece? Ele assassina. Aí eu pergunto, ela vai assassinar quem a gente não perdoou ou nós mesmos? A nós mesmos. Porque quando a gente não perdoa, a gente carrega aquela pessoa para cima e para baixo. E com pensamentos negativos sobre ela. E a gente sabe que quando a gente leva pensamentos negativos, pensa em coisas negativas, flui logo no nosso coração. E tem aí, o que acontece? Temos um coração amargo, amargurado. E amargurado vai ser com todas as pessoas, né? Então, essa falta de perdão, ele é assassina para nós mesmos quando a gente não perdoa. Mata os nossos relacionamentos, mata a nossa saúde, mata a nossa alegria e ainda nos impede de caminhar perto de Deus. Como que a nossa mente vai ser impregnada de maldade, de falta de perdão? Vamos conseguir nos ajoelhar? A nossa oração vai passar da nossa cabeça sem perdão? Não, irmãos. Não adianta se ajoelhar se no coração não há perdão. Não há. Não sou eu que digo. É a palavra de Deus. Se você não tem um coração perdoador, peça a Deus. Suplica a Deus para que Ele purifique seu coração, para que a sua voz chegue no altar de Deus. E agora, duas pessoas incapazes de perdoar, elas não podem suportar uma vida juntas. Podem? Se os dois não perdoam, não pode. Muitos casamentos são destruídos porque um dos cônjuges é incapaz de perdoar. Uma pessoa que traz constantemente à tona algo ofensivo que o cônjuge disse ou fez, né, no passado, e continua a puni-lo ali todos os dias, e constrói o quê? Uma barreira de indiferença, de frieza na vida conjugal. É isso que se faz. E o perdão? O perdão vem de nós? É um dom de Deus para a nossa vida. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 15. Nada pode justificar o espírito irreconciliável. Aquele que não é misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça perdoadora de Deus. No perdão de Deus, o coração do perdido, ele é atraído ao grande coração do infinito amor. A torrente da compaixão divina, ela derrama-se como no espírito do pecador, né? Dele e dos outros. A benignidade e a misericórdia em que sua própria vida precisa, Cristo revelou, serão vistas também naqueles que se tornam participantes de sua graça. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sou eu que estou falando, não. É Romanos, está lá na palavra, Romanos capítulo 8, 9. E está o quê? Essa pessoa? Ela está alienada de Deus e apta unicamente para a eterna separação de Deus. Totalmente. Sem esse perdão
Estamos totalmente alienados, afastados de Deus. E agora vamos conhecer aqui 4 importantes questões para o perdão. Primeiro, Deus sempre nos oferece perdão? Amém. Vamos lá. Vamos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32, ele fala: Antes, cede um para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. O perdão é libertador? E como? E como? Em Salmos 32:1, né, nos fala: Bem-aventurado aqueles cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Perdão gera mais perdão? Sempre, né? Porque se perdoardes os vossos homens as suas ofensas também, vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens e as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,14. Perdão, ele não tem limite? Temos que dar limite para perdoar? E aí? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Quantas vezes, Senhor? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, será que dá? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu vou dizer que ainda é pouco. Ainda é pouco para perdoar. Está lá em Mateus, né? Esse versículo 18, versículo 21 a 22. Quando não amamos e não temos o amor de Cristo em nosso coração, punimos as pessoas que erram ao nosso redor. E essa punição pode ser física, verbais e psicológicas. E esse tipo de punição, ela prejudica a autoestima da pessoa. Quantas pessoas estão com uma alta baixa estima? Né? Já não acredita mais em si, né? Por tanta agressão física, verbais, psicológica, né? A vida da pessoa parece que paralisa, com tanta pressão, né? E esse tipo de punição, ela prejudica totalmente a pessoa, porque quem ama não pune. E vamos aqui para uma conclusão. Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito se tomarem a Cristo como um ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará. Pelos que a Ele se entregarem em amorosa confiança, sua providência pode unir o coração com o laço da origem celestial. O amor não será mera troca de suaves e lisonjeiras palavras. O teor do céu tece como trama de urtidura mais fina, porém mais firme, do que se pode tecer nos teares da terra. O resultado não é um tecido débil, mas sim capaz de resistir à fadiga, às fadigas e provas. Coração unir-se-á ao coração nos áureos vínculos de um amor que é perdurável. Ciência do Bom Viver, página 156. Já estou no final, estou no meu finalzinho já. E assim, quando permitimos que Deus dirija nossos relacionamentos afetivos e sociais, encontramos o real sentido para a vida, que é ser feliz e promover felicidade para as outras pessoas.
Se está faltando amor na vida, na minha vida e na vida de vocês, Deus pode restaurá-los. Amém? Então, hoje foi quebrando o silêncio, falando sobre lugar de refúgio ou campo de batalha. Acho que deu um pouquinho para a gente pensar, né? O que a gente está fazendo com a nossa família, nossa própria vida, né? O nosso cantinho tão bom que é o nosso lar, que pode ser um lar tão harmonioso, né? E muitos lares estão aí um campo de batalha. Um campo de batalha. Que possamos aprender com esse estudo, com a palavra de Deus, que devemos ser mansos e humildes. Não é fácil, irmãos. Não digo para vocês que é fácil ser, mas é possível ser com Deus. Amém? Ao som do louvor, Poder do Amor, vamos colocar de pé e vamos cantar para Jesus. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero
alto como a águia, andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor, andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Oremos. Senhor, o que seria de nós sem a tua graça, sua misericórdia e teu favor? Seríamos nada. Obrigado por esse amor incondicional que o Senhor tem a cada um de nós. Obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa que pude estar aqui, Senhor, que aos meus olhos não era possível estar, mas pela sua mão eu estou aqui. Que a sua palavra tenha sido falada conforme a tua vontade. Perdoa, Senhor, se eu falhei a falar algo que o Senhor queria mais, eu não falei. Perdoa, Senhor. Mas estamos aqui, eu e meus irmãos. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada que ainda temos que percorrer, Pai. Sem a sua graça e misericórdia e favor, nós não somos nada. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda aqueles que não puderam vir, Pai. Estão em casa, abatidos ou enfermos, por alguma dificuldade. Derrama a tua graça sobre eles nesse momento, Pai. O teu Santo Espírito. Resgata aquele que está longe, Pai. Resgata aquele que não estão mais ouvindo a sua voz. Oh, Pai, eu clamo pela minha família e creio que muitos estão também orando pelas suas famílias. Traz a conversão àqueles, Pai, que tanto tempo oramos. Senhor, traz a cura àqueles que também estamos tanto tempo orando. Abre portas de trabalho, Pai, para aqueles que estão há tanto tempo, Pai, buscando. Oh, Pai amado, que o Senhor seja o juiz daquele que está lá encarcerado injustamente. Oh, Senhor, ajude essa igreja, Pai, nessa caminhada. Ajude todos os teus servos que estão espalhados por esse mundo aí do nosso Deus. Ajude cada um a abrir a sua boca e levar o Evangelho de Cristo. Aqueles que não estão necessitados. Ajude-nos a cumprir, Pai, o propósito que o Senhor nos levantou. E eu agradeço, Pai. Peço ao Senhor a tua misericórdia para que nos leve para casa, cada um nos seus respectivos lares. Cuida de nós nas estradas. Nos dê mais um dia, Pai, abençoado na tua presença. Esteja conosco, Pai. E, por favor, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações que ainda não conseguimos vencer. Ajuda-nos, Senhor. É o que eu te peço, por amor de Jesus Cristo e o nosso Senhor Deus, Jesus e o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só um lembrete. A escala de setembro foi colocada ali. Desculpa estar falando agora porque eu esqueci. Por gentileza, dê uma verificada no dia que você está escalado, tá? E eu peço um favor, se você não puder, por uma eventual situação, chega para mim pelo menos 48 horas antes e avise, Adriano, não vou poder estar, vamos trocar. E a gente faz no remanejo, tá bom? Obrigado.
Jesus.